que precisam ser melhor estudados. Mas como tem muita pergunta, hoje tiveram, sei lá, 3, 4 superchats, o negócio tá bom, hein? 80 pessoas aqui, tem 60 pessoas lá, tem 100 e pancada aqui. 104 agora. Então tem aqui. Mais ou menos 300 pessoas chegou ao vivo o tempo todo. Chegou a bater pico de 130 pessoas aqui na live. Foi uma live ao vivo. Os podcasts eles estão sendo extremamente acessados depois de gravados, chegando a 8 mil, 10 mil visualizações. Vocês precisam rever o que vocês estão fazendo. Vocês estão dando muita audiência para nós. Fora a parte do podcast no Spotify. Porque no Spotify a gente está batendo lá mais de... Está chegando a quase 20 mil reproduções. Lembrando que no nós Spotify. não pegamos um horário favorável, né? Exatamente. Porque a gente ainda está dando aula. Então agora a gente vai falar da parte que ele é mais especializado, para finalizar aqui, né? Que é a questão da periodização, para a gente ir para as perguntas. Para as perguntas que tem bastante, né? Hoje a gente está com um tempinho aqui bom para até 9 horas. Então, primeira coisa... Não, mas se tu fez o esquema do carro, dá para passar, não tem problema não. Mas também não vou segurar muito o cara, que ele tem várias horas para dar de aula amanhã. Então, primeira coisa, o que é periodizar? Periodização se aplica à musculação. Periodização se aplica ao fisiculturismo, porque tem a galera agora que fala que não existe periodização, tem os gringos que estão batendo essa história para hypar, né? Fizemos isso. Os gringos também fazem essa questão do hypar. Estão aprendendo com a gente. Estamos no meio exportando. científico, né? Porque é a galera que veio querer dizer que não existe periodização, que musculação não se periodiza. Enfim. Situação difícil vocês me colocaram. Cara, assim, ó, se a gente for pegar o conceito mais fundamental da periodização, ela basicamente é manipular volume e intensidade ao longo do tempo. Então, veja, eu vi uma vez um cara falando assim, um cara que eu respeito como pesquisador. Ele falando assim, esse estudo aqui comparou um grupo periodizado com um não periodizado, e aí o grupo não periodizado progrediu carga. Bom, me desculpe a ignorância, né? Mas se você progredir carga, você está periodizando. E isso não precisa ter nome. Não precisa ser linear, ondulatório, linear reverso, misto. O fato de você programar incrementos de quilagem a ser levantada já é uma periodização. Seria programar o treinamento para um período específico. Isso é periodizar. Pronto. Para mim já é periodizar. E existe até um termo, Belmiro, que tem um cara que eu também respeito muito como pesquisador, chamado Michael Stone. O Ramirez deve ter levantado o nome dele aqui no podcast, porque é um cara que a gente... caras que mais estuda essa parte de treinamento de força no alto rendimento. A gente respeita muito ele. Ele é um cara que ele fala que a gente deveria subdividir programação e periodização. Na visão dele, programação são esses períodos de 3, 4 meses em que você manipula as variáveis, intervalo... Seria manipulação dentro de um mesociclo, né? E periodização seria... Isso. E aí ele diz que periodização seria o planejamento mais longo. Ou seja, resumindo, o que a gente lê nos artigos? Microgestão. E não macro. Ou seja, é aquela máxima que sim, que a gente concorda, eu já falei em outros podcasts. Não existem estudos analisando modelos de periodização porque ninguém acompanha no estudo 1 ano ou 4 anos, que seria um macrociclo olímpico. É mais difícil Então mesmo. seria uma programação ou manipulação das cargas. Isso, Seria isso. E como a gente sabe que... qual que eu acho que é a grande questão? Eu não quero aqui falar que o cara que fala que periodização não existe, que ele está errado. Se ele acha isso, meu dia não vai mudar. Mas eu também não posso deixar de falar o que é real. A real é que você não precisa dar um nome. Não precisa ser periodização linear nem ondulatória. Acho que esse é o principal. Porque o que esses caras têm enraizados na cabeça deles é o seguinte. Tenho que criar um modelo fechado com planejamentos fechados que tem um nome, linear, ondulatório ou tal. E que não fazer essas modificações planejadas de forma linear ondulatória pode dar o mesmo resultado do que fazer de forma linear ondulatória. E se a gente fosse ir por esse lado, realmente a gente ia dizer que periodização não teria vantagem mesmo. Porque, principalmente nos estudos com pessoas com menos aptidão física, o fato de só progredir peso, ajustar o peso de acordo com o ganho de força, já faz ter o mesmo ganho de massa muscular e o mesmo ganho de força. É uma realidade. Mas para mim é periodizar fazer isso. Então vai depender muito do conceito que cada um traz. No bodybuilding, é quase impossível você usar modelos tradicionais, tipo linear e até o ondulatório talvez, mas... Até, já puxando até sardinha para que tem periodização no fisiculturismo, né? Só dividir off-season em pré-contas não é periodizar? Já é uma periodização, isso, exatamente. E mais do que nunca, o que eu penso, né?
o fisiculturismo, como a gente prioriza músculo e não necessariamente só a sessão de treino, porque você pode ter mais do que um músculo na mesma sessão de treino, é um raciocínio diferente e importante a ser feito. Você poderia ter a periodização ondulatória por grupamento muscular, que é um termo que nós criamos, nós só publicamos, só tem um artigo publicado no mundo, foi nós que publicamos, foi o artigo do Douglas, do mestrado dele. Ou a gente poderia simplesmente pensar no modelo misto, que para mim faz muito mais sentido. Todo o nosso podcast hoje foi falando de modelo misto. Agora, se você chegar para mim e falar assim, faz sentido fazer um modelo misto para o iniciante? Na minha opinião, não. Claro que não. Não, porque ele não tem aptidão física ainda para fazer modelo misto. Agora, um bodybuilder, para mim, ele pode ter no mesmo treino um exercício de potência, um exercício de força e um exercício das zonas clássicas. Ou mais do que um de cada. Eu diria que talvez de potência até seja dispensável, mas começar por um trabalho de força. Então faz aquele aquecimento ali, né, progressivo, uma pirâmide, faz um trabalho de força no primeiro exercício, você vai evitar falha, vai fazer lá, vai priorizar um exercício básico, multiarticular, peso livre. Fadiga vai se instaurando, você vai chegando mais próximo da falha, vai aumentando o número de repetições, vai passando, por exemplo, fiz um agachamento primeiro, depois vou para um leg, né? Aí já vou entrando nos finalizadores, já entro lá num hack, já chegando mais próximo da falha e finalizo no extensor, o quadríceps. Por exemplo, é uma sessão de treino. Já comecei com 3 minutos, termino com 20 segundos. É uma sessão de treino misto. Comecei com 3 a 6 RMs, termino com 15 a 20. Onde eu vejo o trabalho explosivo ou de potência servir alguma coisa para um bodybuilder, talvez um bodybuilder que esteja muito no limite, que nunca fez. Aí a gente pode, por exemplo... inclui um bench throw, né? Um supino arremessado, inclui um... Pode ser um aquecimento do trabalho de força. As progressivas na pirâmide, você faz com aceleração ali, entendeu? Faz uma... eu acho que é isso, cara, assim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo, por exemplo, meu doutorado, eu estudei periodização em mulheres idosas. Um modelo que a gente percebeu que funcionava muito em idosa era o linear. Por quê? Porque o que é o raciocínio do modelo linear? Você vai ficar um bloco de semanas na mesma zona de treino. Isso faz muito sentido para alguém que tem pouca aptidão física. Aquele estudo com mulheres que você fez os blocos semanais, que uma é reverso, outra é linear, né? E que você já faz o ciclado. Aqueles são 16 semanas, né? Tem um que são 12 semanas e esses são 13. Só que eu tenho um outro que a gente fez em idosa, que nós fizemos 2 estudos. Um que durou 16 semanas e depois interrompeu. Aliás, interrompeu não, eu defendi o doutorado. Elas continuaram treinando até 1 ano. Para vocês terem uma ideia, a gente subiu a força no leg press de 172 quilos para 320 depois de 1 ano. Só que a gente passou 1 ano usando o leg press. Elas ficaram 1 ano no leg. E aí a gente teve um incremento de 100% na força muscular. Então, assim, o modelo linear, o modelo ondulatório diário, são vários modelos, tem ondulatória semanal. Eu acho que a gente precisa entender o que a pessoa trouxe para você no pacotinho. Ela nunca treinou, então não vale a pena ficar variando muito. Tem que deixar mais tempo na mesma zona de treino. Então, linear seria melhor. A pessoa já dá personal, já treinou bastante, já está com aquele estabilização dos resultados. Pô, a ondulatória parece boa, inclusive é diária, que daí a pessoa já tem aptidão física. E no bodybuilding eu só consigo ver um modelo misto. Assim, eu não consigo... Eu falo por mim, eu só trabalho com modelo misto. Mas com 2 grandes fases que seria, né? Até há algum tempo atrás a gente fez até uns posts, eu e Muzi, sobre periodização do fisiculturismo. Que a gente falava disso, né? Um modelo que seria uma reverso, um macro, né? Porque você vai, obviamente, vai botar maiores cargas, o estímulo vai ser, né, mais intenso no off-season. E no pré-conta, você está depletado, você vai normalmente reduzir. Né? Na maioria dos casos, a galera reduzia a carga, compensava o número de repetições. Agora a galera tira o pé do acelerador, por exemplo, jogando um cluster, aumentando o intervalo, entrando com repetições de reserva para manter a carga. Então, de qualquer forma, o volume load reduz no pré-contest. Tem que então reduzir, a gente pode pensar no macro como uma reversa. Pode. Eu penso bastante assim, Belmiro. Das experiências que eu tive, eu já tive atleta que eu tentei puxar muito no treino, Peterson, para o carb-up funcionar melhor, porque eu pensava assim, eu tenho que depletar mais e vai funcionar melhor. E daí o cara ficava pior, porque quando a gente carbar, é o seguinte, você vai na pesagem, aí você começa a carbar, tem atleta que fica bom 1 semana depois. Ele fica com físico espetacular. Aí tem atleta, meu irmão, que é o seguinte, você depleta
E aí ele responde rápido ao carbo. E tem atleta que se você depletar muito, ele demora muito para responder ao carbo. E a única forma de saber isso é errando com o cara. Infelizmente. Tentativa Amigo, e erro, né? deixa eu te falar. O melhor método de treinamento. Qual é a tentativa e erro? Não adianta. A minha última preparação, é porque eu sou muito burro, né? Eu pensei assim, cara, como eu sou um cientista, eu vou me testar. Eu gosto de fazer uma desidratação mais curta. Tipo, 1 ou 2 dias com 100 ml por quilo, depois 1 ou 2 dias com 110 ml por quilo, depois 1 ou 2 dias com 120 ml por quilo e depois já começa a cair para 50 ml por quilo e depois vai baixando. O grande diferencial do bodybuilder é que quando ele carba, ele não pode beber a mesma quantidade de líquido que o lutador. O lutador, ele pesou, ele bateu o peso, pode beber a quantidade de água que ele quiser. E nós do bodybuilder, a gente tem que carbar segurando a água, para não ficar retida, né? Para não sumir os músculos. Só que se também não tiver nada de água, não faz glicogênio. Fica pior. E aí, exatamente, na minha primeira competição, por exemplo, eu fiquei bem inteligente, 3 dias sem beber água, né? Aí subi todo retido. A barriga tava linda, mas o resto tudo retido. Mas enfim, quando eu comparei o protocolo de desidratação longa com o curto, para mim funcionou muito mais o curto. Mas isso é muito individual. Então, essa questão de o que fazer no pré-contest, na peak week, cada atleta eu aprendo um pouco, cara. Por exemplo, com a Ângela, no Mr. Olímpia, eu lembro que a gente deu uma pancada no glúteo, bem perto, e ela estava carbando, ia subir, fica um dia sem treinar e depois ia subir, beleza. Para Ohio, que foi onde ela, para mim, ficou com o melhor físico de todos os tempos dela, eu falei assim, não dá tanta pancada, dá um estímulo mais brando, sem falha e sem método, porque teu cortisol já está muito alto, você já vem de uma competição, você já desidratou, não sei o que, cara, ficou excelente. Só que isso é uma arte, cara. Eu não posso ter certeza que vai dar certo. Então, por exemplo, se a gente pegar aquela revisão que nós fizemos lá, com o Hagami, que é aquela do bodybuilding, né, das fases, né? Lá fala que na fase da peak week o cara vai diminuir peso e aumentar as repetições. Só que isso é o que está na literatura, sendo que o que a gente vê na prática é que muitos bodybuilders não fazem isso. Uma galera encheu o nosso saco por causa desse estudo aí. Claro. A gente falou, cara, é o que está na literatura. É o que tá na literatura. A gente revisou, não é o que a gente defende como verdade. Mas sabe o que é o problema? A galera não leu o artigo, porque a nossa revisão é narrativa. A gente fala dessas questões. A gente fala que apesar do que a galera só lê o post. Nem o abstract a galera lê. Às vezes nem o post. Quando é vídeo. E lembrar que... Pior é quando a galera vem no inbox e pede o artigo traduzido, né? Pô, você pode mandar esse artigo traduzido. E outra, quando você lê, você tem que ter pelo menos 2 neurônios, senão não vai ter adiantado ler, porque senão não vai dar certo. Enfim, cara, eu acho isso assim, sabe? Eu sei que dá hype falar disso, né? Não, quem fala que periodização não funciona tá fora de si, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, a verdade é que para saber se periodização funciona ou não, você tem que estudar a história da periodização, estudar o que é periodização. Se você for pegar aquele estudo do Kataoka, que é uma revisão bem recente, ele cita 3 estudos meus lá, nessa revisão, para tentar definir o que é periodização, sendo que ele usa cerca de 40 autores para tentar definir o que é periodização, para vocês terem uma ideia. E aí, naquele estudo fica muito claro que ele mostra que 95% dos trabalhos publicados são até 16 semanas. Ou seja, nós estamos falando de programação ou periodização. Perfeito. Cara, é fácil dar uma surra num bebezinho desavisado, mas eu não quero fazer isso. E a mesma argumentação. Quero fazer isso. E é triste porque a galera vê esse tipo de argumentação para um estudo de modelos de periodização. E aí vem aplicar aos estudos que analisam variáveis ou métodos. É completamente diferente. Você está analisando um modelo que é para ser aplicado em macros de 6, né? A literatura fala em 6 a 4 anos, e outros são estratégias para serem utilizadas pontualmente em um exercício ou no máximo 8 a 12 semanas, que é o período dos estudos. Então, e se prolongasse além das 12 semanas? Não interessa prolongar além das 12 semanas, porque provavelmente a gente não vai aplicar essa estratégia por mais do que 12 semanas. Exatamente. A gente não vai aplicar no treino inteiro, durante 12 semanas. É simples. A galera acha que quando a gente fala de treino mais leve, né, ou de uso de intervalo curto, que a gente vai aplicar todas as séries de todos os exercícios de 25 a 35 repetições com 30 segundos. E isso durante 8 a 12 semanas. Primeiro que isso não acontece. Né? Sabe por que você é um jogador caro? Não. Porque
O jogador caro é um cara que sabe raciocinar o jogo como um todo. É isso. Se alguém vai te contratar para preparar o treino dessa pessoa, ela tem que pagar mais caro para você, porque você é um cara que sabe interpretar mais tudo que está feito, fora a sua experiência prática. Isso sai mais caro. Então, por mais que os outros queiram ganhar hype em cima disso, eu sempre vou ter que entender que o cara que sabe manipular melhor o jogo é o cara que é mais caro. É isso, é o jogador mais inteligente. Download Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.